Olá pessoal, eu sou a Júlia Amâncio Fonseca e vou apresentar sobre o trabalho que tem como título Otimização do conforto térmico em um apartamento do edifício JK em Minas Gerais, Brasil. Esse trabalho foi desenvolvido juntamente com Raquel Diniz Oliveira. Ambas somos pesquisadoras do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais. Atualmente sou aluna de mestrado e a Raquel é doutora e professora do programa. Como sumário, eu vou falar um pouco sobre a introdução, materiais e métodos, resultados de discussão e as principais conclusões obtidas durante o desenvolvimento do trabalho. Como introdução, eu quis trazer esses 3 tópicos. Primeiro, em relação às mudanças climáticas e os desafios que elas trazem aos edifícios. Os edifícios, de modo geral, estão submetidos a fatores ligados a influências externas e, por esse motivo, é muito importante estudar o desempenho térmico e a eficiência energética das edificações. Nesse cenário de edificações, é também muito importante estudar o patrimônio construído. E, nesse contexto, eu trouxe essa citação que o aumento das temperaturas médias e a maior frequência de eventos climáticos extremos tem intensificado o risco de sobreaquecimento interno, afetando inclusive edificações históricas que, além de valor cultural, carregam relevância artística. Então, é muito importante realizar estudos voltados para edificações históricas e, nesse cenário de desempenho térmico e eficiência energética, que foi o nosso objetivo realizar esse trabalho. Então, no tópico de materiais e métodos, primeiro eu vou falar sobre o local de estudo. Um apartamento localizado no 9º andar do edifício JK, bloco A, da cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Para a simulação, foi considerada apenas parte do apartamento, então esses foram os cômodos considerados, como mostra nessa planta baixa original. A sala, o quarto 01, quarto 02 e o corredor juntamente com esse banheiro. Foi considerado apenas parte do apartamento para fins de simplificação e otimização do tempo proveniente para o estudo. O edifício JK, para quem não conhece, ele fica localizado em Belo Horizonte, é composto por essas 2 torres, sendo que a torre A é essa mais horizontalizada, enquanto a torre B é mais vertical. É um projeto muito conhecido por ser um projeto de Oscar Niemeyer e ambos os edifícios habitam milhares de pessoas. Então, são cidades, uma cidade vertical, outra cidade horizontal, podemos dizer. Em relação às condições climáticas e materiais utilizados, esse foi o arquivo climático considerado na simulação. Nós trabalhamos com a NBR 15220, que é uma norma que trata do conforto térmico. O edifício JK é uma edificação predominantemente em concreto e também, como vocês puderam ver na imagem anterior, tem muita presença de vidro nas fachadas. Os softwares utilizados para a simulação foram o SketchUp e o Energy Plus, e aqui nessa imagem ao lado nós demonstramos um modelo tridimensional criado para a simulação, onde dá para vocês observarem como que ficou a carinha, né, dessa simulação no Energy Plus. Aqui no caso, no SketchUp, desculpa. No tópico de resultados de discussão, primeiro sobre as zonas de estudo, né, elas têm essa separação que eu já apresentei. Em relação ao desconforto por calor, foi identificado que o quarto 01 tem contato direto com as 2 zonas que recebem radiação solar externa, que são o quarto 02 e o corredor, além do próprio quarto 01 ter a influência dessas 2 paredes externas aqui, né, com janela e a outra aqui ao lado. Então ele foi o cômodo apontado com maior desconforto por calor, enquanto a sala apresentou melhores condições de conforto térmico, provavelmente por ela se distanciar mais da parede que possui contato externo maior aqui direto com radiação solar. No caso, ela tem presença dessa parede aqui que tem a janela de vidro
a outra parede aqui de fundo, porém essa terceira parede ela dista mais, então pela simulação indicou que a sala tem melhor condição de conforto. Esse gráfico demonstra isso de maneira melhor, né? Mostra que a sala teve 81,1% de conforto, enquanto o quarto 01 74,1% e o quarto 02 74,4%. Mostra também o desconforto por frio em cada uma dessas zonas e o desconforto por calor. Esse gráfico em forma de linhas, ele demonstra a distribuição do conforto térmico para diversas horas do ano. Vocês podem observar que entre a hora 2281 e 5321, a gente observa uma queda e convertendo essas horas para os meses do ano, fica aproximadamente entre os meses de março e julho, que são meses onde a gente tem finalização do verão, início e passagem do outono e chegada do inverno, que é justamente as estações aqui na região, né, de Belo Horizonte, e isso indica essa queda nas temperaturas. E o quadro 01 aqui mostra horas de desconforto e conforto térmico com temperaturas máximas e mínimas das principais zonas. Então aqui reforça, né, que a sala, em relação de horas de desconforto, ela teve menor tempo de desconforto do que o quarto 01 e o quarto 02, respectivamente. Assim como reforça, né, como foi demonstrado no gráfico anterior, que a sala foi um ambiente com maior hora de conforto. Sobre as conclusões, a metodologia de simulação empregada mostrou-se adequada para evidenciar diferenças de desempenho entre cômodos, embora apresente limitações de dados reais, o que restringe a extrapolação dos resultados para os cenários de estudo. Como nós trabalhamos com a planta encontrada no ambiente virtual, é interessante que o pesquisador que puder ter acesso ao local da simulação, os dados se tornem mais consistentes e verídicos. Então, é uma indicação aí para melhorar pesquisas mais aprofundadas, né, trazer maiores resultados sintéticos. E a avaliação individual de ambientes é essencial para identificar pontos críticos e propor intervenções direcionadas, confirmando a hipótese de que a orientação solar e a exposição às superfícies externas são determinantes no desempenho térmico interno. Então, analisar cada ambiente separadamente e, se possível, em uma vistoria, observar se tem outros fatores que podem alterar ou influenciar a simulação é de extrema importância e, por fim, sugere-se pesquisas futuras em diferentes tipologias construtivas e climas. Essas foram as referências utilizadas para essa apresentação. As autoras agradecem ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil do Cefet-MG pela oportunidade de produção do trabalho. Esse trabalho foi desenvolvido durante uma disciplina, por meio, né, dessa disciplina ministrada pela professora Raquel, que trata desse tópico. Na verdade, a disciplina tem um nome, né, de tópicos de simulações numéricas e conforto térmico, questões relacionadas à termodinâmica, de modo geral. Esses são os nossos contatos. Deixei aqui também o site do Programa de Pós-Graduação para quem quiser conhecer um pouco mais. Obrigada pela atenção.